pedir para um de vocês fazer. Você pode fazer a prece para a gente, Joyce? Sim, claro. Uma prazer. Muito obrigado. Então, neste momento, vamos elevar o pensamento a Jesus, agradecer a sua oportunidade maravilhosa de nós aprendermos um pouco mais hoje. Que Jesus possa abençoar nosso instrutor, que é o Jorge, inspirando ele muitos conhecimentos, para que ele possa nos repassar, possa abençoar todos que estão aqui estudando e aqueles que ainda vão entrar para o estudo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos. Eu agora já avisei para o pessoal que estava aqui, mas falar para quem acabou de chegar, tia Mel, que eu estou gravando, tá? E depois eu vou postar isso aqui no canal do Centro. Vou criar uma playlist. Então hoje a gente tem a introdução, né, de Emmanuel e as explicações, como é que a gente pensa em fazer, com a concordância de vocês. E é isso, só para avisar que nós estamos gravando, tá? Para começar, gente, tanta coisa para falar. Esse estudo, ele tem a função num tratamento espiritual. Eu sempre falo isso. Por quê? Quando a gente lê e... Tipo, você lê antes, né? Aquilo fica na sua cabeça, você fica pensando, né, na reflexão que você vai fazer. E a espiritualidade, ela pega essa sintonia, porque eles aproveitam tudo. Eles pegam essa sintonia e durante o sonho, durante todo o dia, você fica em companhia desse pessoal por causa da sintonia. Então, equivale a um tratamento espiritual. E que mais? É uma oportunidade para a gente treinar a estudar com método, né? Tem algumas pessoas que já estão com a gente aqui nesse estudo, não estudo, né, gente? É uma leitura de férias, que é apresentar o livro. Quem está aqui com a gente a primeira vez, queria dizer, não dá para aprofundar, é para apresentar o livro. Só que quanto mais você lê em casa e se prepara, a gente é mais objetivo. Então, o aproveitamento é maior. A gente faz assim, eu leio, marco, e a gente vai lendo as partes-chave do capítulo. E uma pergunta que eu quero deixar toda vez para vocês é: qual é o assunto do capítulo? Do que esse capítulo está falando? Você pode me responder isso em pouquíssimas palavras, como, por exemplo, nesse capítulo, o instrutor está fazendo uma palestra onde ele explica a importância da prece. Só isso. Isso aí mostra que você leu e compreendeu, né? A gente pode perguntar também, quais são as mensagens que traz o capítulo? Uma é o conteúdo do capítulo, né? O que tem no capítulo. E a outra é que mensagem pode estar nesse capítulo. Às vezes é mais de uma. Aí você vai lá. Isso daí é para que a gente leia prestando atenção e tentando extrair o máximo. Alguém tem alguma dúvida enquanto eu vou pensando mais aqui? Um de cada vez, gente, sem bagunça, por favor. Né? Bom, como vocês, não sei se todos viram, lá no cronograma a gente vai ter que fazer 4 capítulos por encontro, toda semana. Porém, quem deu uma olhadinha, a Adriana já está até adiantada, viu que são capítulos muito curtos, né, Adriana? São capítulos curtinhos.
Então, nós não vamos ter problemas. A gente só tem que se organizar para ser mais sintético e falar essa questão do que trata o capítulo e as mensagens de cada um, né? Então, é aproveitar o tempo. Aproveitar o tempo. E mais uma vez, eu vou convidá-los, o convite já está feito, né? Eu pretendo fazer semana que vem apresentar o capítulo 1, 2, 3 e 4 de uma forma sistemática, né? Sistemática. Eu vou tentar fazer essa questão do que traz o capítulo, das mensagens, quem são os personagens, sempre fazendo isso. E cada capítulo a gente segue esse padrãozinho e para a gente poder ter essa sistematização. Então, quem quiser pegar uma semana, eu acho importante a pessoa fazer os 4 capítulos por semana. Por quê? A gente poderia dividir, né? Poderia dividir. Mas o desafio é fazer os 4, entendeu? Por quê? Porque você fazendo os 4, você sabe que você vai ter um tempo determinado para fazer. Se a gente divide com 4 pessoas, às vezes um toma o tempo do outro, o outro está se preparando para mais tempo, um capítulo leva mais tempo que o outro, e isso dá uma complicada, né? Então eu acho que se a pessoa quiser assumir uma semana, ela faz os 4 capítulos, que todas as semanas vai ter 4, tá bom? E eu, como sempre, recomendo que vocês façam, uma experiência muito boa. Eu estou fazendo um curso, já falei para muitos aqui, fiz esse ano passado, né, na FEB, pretendo continuar esse ano, e esse curso eu tenho aprendido muito, principalmente, o pessoal da FEB é muito exigente com o estudo, eles são muito exigentes. Então, quando você tem um estudo, tudo que é livro que a gente cita, eles anotam e publicam no grupo depois. Sabe? A referência. Como sugestões de leitura que foram dadas aqui. Entendeu? Isso é bem interessante. Então é assim também. A gente lê o texto antes e vai comentando em cima. É bem bacana. E a importância que eles estão falando que a gente tem que o estudo espírita tem que ser sistematizado para melhor aproveitamento. Sabe? Para não ficar um negócio jogado. E essa coisa de ter um blogzinho onde a gente vai juntando os estudos que a gente faz e ter essa gravação é para produção de material. A gente faz esse estudo e não fica assim solto, não. Vai ter um material produzido para que a gente possa voltar lá, para que outras pessoas possam aproveitar do nosso estudo aqui. Sabe? Por exemplo, um de vocês pega para apresentar. Aquele esforço que você fez vai ficar registrado e vai beneficiar outras pessoas. É bem assim. Espera aí que tem uma pessoa querendo entrar. Ó, Zilda. Seja bem-vinda, Zilda. Você tá sem o microfone, tá? Saudade, Jorge. Tudo bom? Ah, graças a Deus. Bom ver A você Melissa também. aí, Tá todo mundo aqui, menina. Diana, coisa boa. Tá todo mundo aqui. Vamos lá, né? Vamos lá, então. Eu tô avisando o pessoal, ô Zilda, que nós estamos gravando, tá? Esse, Não tem problema não. esse Mas aqui não me pediu concordar, não. Ah, eu faço sem ninguém concordar. Eu boto pra gravar a tela. A revelia. Eu botei pra gravar a tela porque eu nem sei fazer, nem sei pedir pra gravar por aqui, né? Eu tô gravando pelo Filmora. Sei. Mas geralmente quando você grava pelo Meet, ele avisa os participantes. Será que tem jeito? Será que eu posso fazer isso? Vou fazer isso. Se você tiver conta, você não tiver conta, não. Ah, então é por isso que eu nunca fiz, eu não tenho conta.
Eu tinha conta, você lembra? Mas aí eu encerrei, porque eu não estou dando mais as aulinhas lá no Missão, Sim. passou no presencial. Aí eu encerrei, porque a gente fica pagando as coisas à toa, E né? é caro demais, né? Não, acho que é 30 conto. Ah, Mas vai, eu vou olhar então. Eu vou olhar. junta 30 daqui, 30 dali, 50 de cá e vai. Eu vou olhar porque o Zoom é caro pra caramba. Juliana assinou Mas uma deixa eu te vez. falar, o Edson lá do Paulo de Tarso me falou que tem um que é grátis, que tem todos esses benefícios. Eu acho que é o Jitsu Meet. Não... Depois você dá uma olhada. Eu vou entrar também para olhar, ainda não tive tempo. Tá, precisamos. Espera que tem mais uma pessoa entrando. É o João. É o João. Ele tá aqui, ó. Entrou junto comigo. Seja bem-vindo, João. Obrigado, Jorge. Como vai você? Tudo bem? Ah, graças a Deus. Estamos bem aqui. Olha, eu acho que eu já expliquei algumas coisas aqui. É a mesma coisa de sempre, Zilda. Aquele esquema lá, né? Que eu vou convidar o pessoal a participar de apresentar também, que são 40 capítulos. A gente tem 10 pesado. encontros, vai ser 4 por encontro. E é aquele esquema, não é para aprofundar, é só para apresentar o livro. Mas a gente pode fazer boas reflexões se todo mundo lê, né? Dá para acompanhar bem. Sim, Né? tem que ler. Tem que ler. Então, basicamente, eu já expliquei tudo. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Que aí a gente talvez não use, gente, a não ser que renda a conversa aqui. Talvez não use os 2 links que eu coloquei. Porque hoje é somente a introdução. Hoje é só um comecinho pra gente se conhecer, parecendo que a gente não conhece ninguém. Isso. E também fazer essa introdução, ver do que se trata, né? Do que o livro trata. Ah, lembrei da coisa, eu sabia que tinha um trem importante e agora que eu lembrei. É fazer um resumo da obra até agora. Como assim? Porque nós estamos no 7º livro, não é isso? Então vamos falando de um pouquinho do que foi cada livro até chegar nesse. Para quem não leu, é importante, né? Para quem não leu, que leia. Mas é o seguinte, o livro, não sei, eu acho que é o mais famoso, né? É O Nosso Lar. Você tá levantando o dedo, Kelly? Tá não, né? Tá escrevendo. Tá bom. Primeiro livro dessa série é o livro Nosso Lar, né? Famosíssimo, tem filme, né? O Nosso Lar, que até a gente estuda na nossa casa, né? Faz parte do ciclo básico. Ele é a introdução dessa história toda. Ele tem um subtítulo que é A Vida no Mundo Espiritual dessa série, né? É quando o nosso personagem principal, André Luiz, ele desencarna e se vê despreparado no mundo espiritual. Sim. Fica lá sem perceber ajuda, se não me engano, 6 ou 8 anos, né? 8. 8 anos. Fica lá até perceber, não é? Até se cansar de estar daquele jeito. Lembra da mãe, faz uma oração e ele percebe a ajuda em volta. Daí ele passa a ser tratado, ele é levado para Nosso Lar, ele passa a ser tratado nas câmaras de retificação, né? Até certo ponto, quando ele passa a ter mais equilíbrio, fazer alguns trabalhos, aprende muita coisa, até que ele é liberado para ver a família dele, né, que está sempre pedindo, deixa eu ir lá ver minha família. E esse livro,
ele é uma grande novidade, ele é um absurdo de novidade para o mundo todo. Ele traz informações que complementam, sem discordar de nada, complementam, enriquecem a revelação dos 5 livros com que Kardec lançou as bases da doutrina espírita. Né? E é interessante, Jorge, que o Nosso Lar, quando você lê ele a primeira vez, que você ainda está meio incipiente, ou uma pessoa que não é espírita e lê e acha interessante, a gente entende que o André Luiz foi um privilegiado, porque ele foi tipo assim para o céu, né? Foi para um lugar maravilhoso, que ele tá... É o bambambam, né, e tal, né? E todo mundo quer ir para o Nosso Lar, todo mundo tá... Mas não, na verdade, ele subiu o primeiro degrau, que é sair da roda de morrer e ir para o umbral e renascer de novo, né? Exatamente. Porque a maioria de nós, a gente morre e não tem esse peso específico do perispírito suficiente para ir para uma colônia e reencarna desse jeito mesmo, né? Diretamente do umbral. Exatamente. E aí, quando você vai aprofundando no estudo do espiritismo, que sempre Kardec fala para a gente estudar, é por isso, né? Para a gente ter esse avanço consciencial de que ali ainda é muito atrasado, né? É o comecinho, é o começo. Tem espíritos adiantadíssimos ali ajudando? Tem. Mas da estirpe de André Luiz e nós, que estamos mais ou menos igual ele, nós estamos no comecinho, no primeiro degrauzinho da escada, né? Então ter essa consciência é importante. Né? Exatamente. E ele passa a fazer trabalhos e no final do livro Narcisa fala para ele que ele agora é um cidadão de Nosso Lar, não é isso? E você lembra por que ele conseguiu subir de não cidadão para cidadão? Porque ele conseguiu o equilíbrio quando encontrou a família dele, não é isso? Ele conseguiu desapegar da família, que era o grande problema dele. Ele se sentia proprietário da família dele, né? E ele, assim, ele queria ir para lá direto. E aí ele teve uma grande preparação. Mas quando ele chegou lá, ele desequilibrou. Ele chegou a quase ter outra queda, né? Sim. E para o umbral de novo. Exatamente. Mas ele com as escolhas. Mas ele já tinha mais recursos, né? Então, sim. Aí Narcisa o recebeu como cidadão de Nosso Lar. E aí nós passamos para o segundo livro, que é Os Mensageiros, não é? Uhum. Vocês me ajudem aí, gente, que eu tô de memória aqui. Os Mensageiros. É o Mensageiro. E esse livro, ele é muito bom. Para mim, ele marca muito, que ele fala sobre os médiuns que fracassaram, não é isso? Uhum. E o livro ele se dá numa experiência que ele teve de uma semana, não é isso? Na Terra, uma semaninha. Na Terra, num centro espírita da Terra. Mas você sabe o que me marca? Não é isso não. Ele me marca porque ele chegou no comecinho e falou para Narcisa assim: Narcisa, eu queria evoluir mais. O que eu preciso fazer para evoluir mais? Gente, isso posso dizer que é a minha motivação. O que mais a gente faz para evoluir mais? Aí a Narcisa falou assim para ele: Ah, você quer evoluir mais? Quero. Então você pega seus momentos de descanso, momento que você tem livre para procurar um trabalho e um estudo, um aperfeiçoamento. Interessante, né? Isso é muito interessante, pessoal, porque não é para deixar um trabalho para fazer outro, não. Nós temos a nossa casa para cuidar, nossa família,
temos o nosso trabalho que rende o nosso sustento, né? É a lenha, no momento que a gente tá... Então, é mais ou menos o que a gente faz no centro espírita. A gente procura. Não é? É mais... O Emmanuel fala assim, até exaustão. Fala isso pro João aqui todo dia. Quando ele começa a reclamar que tem trem demais para estudar, eu falo assim, ó, Emmanuel falou que até exaustão. Nós não chegamos na exaustão. Pois é. Só com exaustão. Mas faz todo sentido, né? Pessoal aí, fitness, tia Tati, a Juliana. Quando você tá treinando, se você já pega, você entra pegando aquele pezinho, né? E quando a gente entra, aquele pezinho pesa pra caramba, né? Mas se você mantiver aquele pezinho, você não vai evoluir. Você tem que aumentar a sua carga. Não é? Tem que aumentar a carga, porque senão não vai pra frente. Engraçado que Jorge. E além disso, tem que ter uma coisa muito séria que chama-se disciplina, porque se você não tiver disciplina, você não vai evoluir. Então eu falo que o exercício físico, o corpo, é só uma consequência de você ter a disciplina, de você ter o hábito de coisas saudáveis, de você se desafiar, de você provar que você é o melhor, para você mesmo, não é para ninguém, né? Mas a disciplina é o que te faz isso, se você tá cansado, se você tá exausto, né? E aí a gente aprendeu já com o Emmanuel, né? Falou pro Chico que ele tem que ter 3 coisas, né? Então, eu tenho que levar isso. É isso. E esse livro Mensageiro, você está falando aí que foi isso que te marcou, é uma parte muito que nos traz muito ensinamento, mas em mim que marcou foi o comecinho, quando ele fala com a Narcisa, assim, que ele estava se sentindo vazio. Porque quando a gente descobre o caminho, que você começa a seguir o caminho real, que é o caminho de Jesus, que Jesus traçou, e ele também sofreu isso, a gente se sente só, se sente desamparado, porque ele não tinha mais a família dele. Ele se conscientizou que aqueles não eram a sua família. Como disse Jesus, quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? É esse sentimento que a gente tem, né? Porque você está junto com pessoas que você tem que resgatar coisas. Não são sua família espiritual. Família espiritual são aqueles escolhidos que você vai escolher e trabalhar com eles, né? E a gente tem que ter essa consciência. Ele não deixou de amar a esposa, pelo contrário, ele aprendeu a amar ela de verdade, como um irmão querido. Mas aquele sentimento de posse deixou ele vazio, porque ele perdeu aquele sentimento, né? Sim. Então é muito importante a gente ver que na caminhada nós vamos nos sentir vazios. E ela ensina que quando a gente se sente vazio, você tem que fazer amigos. Aí ele lembra que a Narcisa foi lá ajudar ele, né? Ele angariou amigos, né? Sim, de verdade, né? Bons amigos, né? Porque senão você não segue. Esses livros, quando eu vou puxando pela memória, cada um traz muitas lições, né? Esse Mensageiros, eu lembro que eles iam preparar a reunião lá do centro e tinha dois espíritos que foram designados para recolher espíritos para participar, né? Aqueles que estivessem prontos. E aí, o que aconteceu? O André Luiz é que conta isso pra gente. Eles tomaram uma chamada de atenção, mas chamou eles no eixo mesmo. O André tá só olhando. Mas o que foi que aconteceu? Eles foram avisados que era para chamar os espíritos que estivessem preparados. Mas um deles quis chamar um conhecido dele, um parente. Eu tenho que ajudar ele, mas não estava preparado. Ele estava em desequilíbrio. E gastou um tempo valioso da reunião só para fazer esse bicho sossegar. Que ele foi lá para dar trabalho. Então, deram um pito nele nesse sentido. Então, é lição o tempo todo para nós.
O tempo todo. Que a gente quer, por exemplo, ali no Missão e Luz, muitas vezes a gente quer abrir a porta para todo mundo, quer atender todo mundo, e todo mundo precisa ter a disciplina, não é? Tem horário para tudo, tem coisa que a gente sabe que é fora do esquema, então é exceção. Agora, quando tudo vira exceção, é bagunça, né? Não tem disciplina. Então, é uma lição muito grande que nós precisamos ter, é a da disciplina. Quando a gente foge dela, o trabalho é prejudicado. Então, foi uma lição para mim também isso aí. O outro livro é o quê? É o Missionários da Luz? Missionários da Luz. Esse tem muito tempo que eu não leio. O Missionário da Luz, Jorge, ele fala sobre É a o mais reencarnação. famoso depois do Nosso Lar. Ele fala sobre a reencarnação, né? Ele continua o aprendizado na vida espiritual e traz para nós o ensinamento que a morte física não é o fim, né? Mas o início de uma nova vida, né? Então, assim, a gente ter aquela consciência que você tem que estar sempre se aperfeiçoando, que para aqui é uma escola, né? Sim. Os missionários da luz são aqueles que cuidam do renascimento, da organização das células, faz toda aquela. São os arquitetos. Né? Eu lembro dessa parte, sim. Lembra? Tem uma parte que eu sempre cito. Faz tempo que eu li, mas eu me lembro que é muito bonito esse livro, porque a gente entende que nada é por acaso, você não tem acaso, né? Que tudo cada célula está no seu lugar. Tem um laboratório lá que tem até uns arquivos que tem moldes de perispírito. Não é esse? E tem aqueles espíritos que podem escolher, tá? Outros já não podem. Tem uns que pedem demais, né? Que, eu quero ir assim para eu evoluir rápido. Não, você não tá com. Então é esse tipo de ensinamento. Ah, bacana. Eu lembro de uma reunião que ia ter e o pessoal do Centro Espírita era convidado, o pessoal dos Centros Espíritas. Se não me engano, eram 300. Desses 300, costumava ir 30. Ou seja, 10%. É nesse livro? Eu lembro disso, mas não sabia, não lembrava que era nesse livro. Aí, desses 30 que costumava ir, tinha uns que falhava, 3 caras que estavam falhando. E aí a pessoa que estava coordenando lá falou assim, você não quer ir lá ver o que está acontecendo com esse pessoal? É o pessoal encarnado que deveria dormir para desencarnado participar lá do curso, né? Ele foi num, eu não vou lembrar o nome de ninguém, ele foi num e esse cara estava assombrado, porque tinha uma entidade lá perto dele, estava matando ele de medo. E aí aquela pergunta de sempre do André, né? Vamos ajudar, o que a gente pode ajudar? E o pessoal, não tem como ajudar, né? A ajuda que eles deram foi acordar ele. Mas a questão é que ele falou mal, olha a lição pra gente. Ele estava falando mal de um amigo das antigas que desencarnou. Quando a gente fala assim, o pessoal pensa que ele é santo, mas ele não é santo não. Ele fazia tal coisa e tal coisa. E aí ele foi lá cobrar em sonho. E o outro se apavorou. Por isso que ele não foi na reunião. O outro... eu lembro disso, mas não lembrava que era nesse livro, não. O outro, tinha um que ele... também espírita, devia ter mexido a sopa lá durante a tarde, ou deu palestra, ou evangelização, sei lá. Só, aí, olha ensinamento também, né? Onde estava o coração dele? De verdade. Porque à noite ele se pirulitava para os lupanares, né? Para os lugares de diversão. E aí o pessoal foi lá resgatar ele, tinha 2 entidades, uma de cada lado assim. E falaram assim, hoje ele não vai com vocês não. E ele já tá com a gente aqui. E a pessoa, o espírito que foi lá buscar, falou, não, deixa, agora já é. Hoje tá perdido mesmo. E ele não foi
por causa disso também. Se tiver um terceiro, eu esqueci. Tem terceiro, não tem, tia Tati? Você lembra? Tem, eu não lembro, eu acho que ele estava passando mal e chamou. Não, acho que ele não estava passando mal, não. Acho que esse é no outro livro, é no Obreiro. Mas aí eu vou aproveitar que eu abri o microfone. O que marcou foi a reencarnação do Segismundo, né? Nos mostrando, às vezes, o quanto é difícil para a gente reencarnar, mas o quanto a espiritualidade é perfeita em nos assistir, né? Ficaram 2 capítulos lá mostrando. Lembra? Mostrando que o pai e eles eram, né, inimigos e tudo, e aí um dia o filho fez uma prece que abrandou tudo e a espiritualidade conseguiu fazer essa ajuda, né? Eu lembro disso. Agora desse, eu lembro que eram 3 mesmo. Um que estava assombrado, o outro que estava, né, em situações, vamos dizer assim, nada corretas, e o outro, né, porque ele tinha comido demais e ele não ia conseguir. Eu acho que era isso, não era não? Eu acho que é. Eu acho que é, não tô lembrando. Ou era porque ele comeu ou porque ele bebeu, eu não lembro o que era, mas eu lembro que tinha algum problema fisiológico dele que ele não ia conseguir se desprender. Com um problema, eu não lembro se era no estômago ou no fígado, não tinha um negócio assim? Que ele ficou muito pesado, aí eles até falaram da glutonaria, né? Uma coisa assim, eu acho que era esse caso, não era? Ô Jorge. Oi. Então, isso aí já é no trabalho mediúnico, já. Lá na hora do trabalho acontece isso. Os mentores vê essa dificuldade de cada membro ali no trabalho mediúnico e tem que equilibrar cada um. Eles falam sobre a responsabilidade da gente na hora que você vai para o trabalho. De comer uma comida saudável, de se equilibrar, de não beber, de não ter problema com sexo, por exemplo, para poder fazer um trabalho mediúnico bom, atender as pessoas que estão necessitadas e os espíritos também. Eu, se eu não me engano, é no capítulo 4 de Missionários. É muita lição, né, gente? Lições, assim... esses livros, quando a gente vai lendo, a nossa fé raciocinada, ela vai sendo embasada de forma que... Depois, se você lê alguma coisa que é meio fora, você já vai saber, né? O André Luiz, em todos esses livros, inclusive o que a gente vai começar, tem muita recomendação para que a gente possa construir essa fé raciocinada, a gente se livrar da fé cega, porque o plano espiritual está cheio de espíritos que perderam muito tempo, perderam oportunidades por causa da fé ingênua, uma fé infantil. E o próximo livro, gente, é o Obreiros da Vida Eterna? Obreiros. Ah, esse eu lembro bem. Eu também. A gente estudou aqui, eu lembro bem. Eu não sei não, eu acho que esse livro é meu preferido. Eu tenho muitos preferidos, mas esse é muito bom. Obreiros da Vida Eterna, a história de 5 espíritos que seriam resgatados, né? Eles tinham favorecimento porque eles tinham muita elevação moral, todos tinham obras de caridade, eram espíritos assim. E por que ir lá ajudar eles? Porque é tão raro isso que valia a pena ajudar, porque eles eram pessoas que contribuíam. Então tem que... Ah, isso é uma lição que tem, acho que lá no Mensageiros também. Que tem muito serviço, é muita coisa, mas que eles trabalham com aquilo que está pronto para ser ajudado. Você não vai perder tempo, recursos de trabalhadores para tentar ajudar aquilo que ainda não está pronto. Né? É nesse sentido. Então, Obreiros, esse empenho em cima desses 5 espíritos é porque eram espíritos que tinham trabalho na caridade, espíritos que tinham elevação moral. O que diferenciava um do outro? Se não é a moral, o que é?
é o preparo, o conhecimento sobre as leis espirituais. Então tinha desde um espírito que, eu acho que ele era católico, eu não me lembro o nome dele, Vicente. Tinha um trabalho lindo, maravilhoso, só que não tinha nenhum conhecimento das leis espirituais. Quando ele viu a equipe, deu um chilique do medo nele, que ele achou que era demônio, que ele era não sei o quê. Eles tiveram que sedar ele para levar lá pro... É um posto móvel. Vai cair daqui a pouco. Esqueci o nome. Vai cair daqui a pouco. Daqui a pouco, 14. E tem uma também que tinha uma moratória, né? Teve uma que teve uma moratória, né? Aí, Que não... pra gente aprender isso também, teve moratória. E o que com a reflexão que tem dessa moratória? Ué, mas Deus mudou de ideia? Gente, até isso. E é lá explicado, Deus não mudou de ideia não. Deus sabe tudo. Quanto mais próximo de Deus, os espíritos têm essa consciência geral. Mas, conforme vai, aproximando da gente, tem que aprender. E eles não contam tudo pra gente. Eles deixam a gente aprender na experiência. Então, esses espíritos que estavam encarregados disso, eles não sabiam tudo. Eles foram avisados, olha, devido a uma questão da filha que estava grávida... E é importante, ela não pode perder esse menino. Essa mulher vai ficar mais um pouco. Ela teve uma moratória, teve um tempo maior. Não iria desencarnar naquele momento. Agora, o meu preferido é o Fábio. Você lembra do Fábio, Zilda? Mais ou menos. Eu acho que a lição que fica desse livro do Obreiros da Vida Eterna é assim, você tem que viver bem para morrer bem. Sim. Mas o Fábio, ele é um exemplaço para todos nós. O Fábio, ele se preparou tanto que quando a equipe espiritual chegou lá, né, vamos lá pegar o espírito, né, para ajudar ele. Ele estava sentadinho esperando eles e foi chamado para a equipe, para colaborar, para ajudar. Mas não é só isso, ele não estava só ele preparado, não. Ele preparou a família. A família dele estava tão preparada que a esposa podia ir lá conversar com ele e passar as novidades para ele. Olha a diferença do André Luiz para ele. Né? E tem uma coisa, tem um conhecido também, muito conhecido, né, entre esses 5, que é o Dimas. A desencarnação de Dimas, todo mundo conhece. Lembra que tem até o filminho? Só que, diferentemente, o filminho não mostra isso. O Dimas não preparou a família. E ele teve repercussão nesse sentido. Ele teve perturbações maiores por causa das vibrações pesadas que a família lançou sobre ele no velório, naquele momento ali. Né? São muitas lições mesmo. Tem uma lição que eu lembro desse... Tio Jorge, só te falar, sabe o que me marcou muito nesse livro? Foi quando os trabalhadores do centro foram pedir orientação, né? Que a gente sempre tem isso, de querer pedir orientação para o espírito superior. E eles abriram os pergaminhos de Jesus, leu só uma passagenzinha e falou, tá aqui. Ou seja, 2000 anos não mudou nada, gente. Tá tudo aqui, né? Então, assim, aquilo ali para mim foi assim... parar de passar no tratamento de terça, que tem muita gente precisando realmente de tratar e a gente só quer ali ouvir um conselho, né? Então, conselho, se a gente quer, já tem, né? Isso para mim foi, assim, uma chacoalhada, porque em todas as perguntas complexas vinha o pergaminho. Eu falei, nossa, meu Deus, que vergonha. Mas tem outra coisa que você me fez lembrar também. A casa de transição... Quem tomava conta era a irmã Zenóbia. E a irmã Luciana era enfermeira. Na hora que o pessoal que ia passar o fogo purificador, o povo lá do umbral, né? Atacaram a casa
de transição, eu imagino que deviam estar abalando ali, porque era uma nave, na verdade, né? Era uma nave. A irmã Luciana falou assim, gente, vamos ajoelhar, vamos fazer uma prece para melhorar. A irmã Zenóbia falou assim, olha, você desculpa, minha irmã, mas eu já fiz as minhas preces de manhã. Agora é hora de trabalhar. Olha, também é uma lição, né? Bem legal. Bom, o outro livro, gente, ele é um dos mais complicados. Esse eu falo que podia ser como é que chama a mentora do Divaldo? Podia. Podia ser dela, Podia. né? Nossa, me falhou a memória, gente. Joana de Ângeles. Esse aí podia ser dela. Eu acho que ela ajudou ele lá, não é possível. Esse livro é aquele que eu tive que ler 5 vezes cada capítulo. E aí tinha aquela descrição do cérebro. Menina, vai eu no Google pra ver e fazer o esquema. Mas que bom, eu tenho o esquema, né? Aprendi muito. Nossa, aprendi muito mesmo, adorei. Mas é um livro pesadinho, né? Que é No Mundo Maior, não é isso? Que fala sobre a questão do enlouquecimento, né? Como que as nossas ações ela pode nos leva ao desequilíbrio mental. E você entra no plano espiritual, você já tá doidinho aqui, né? Você entra lá desequilibrado. É pesado. Teve explicações, por exemplo, da anatomia cerebral, muito interessante, de que o nosso cérebro, ele mostra as conquistas que nós realizamos em todo o período que a gente está aqui na Terra. Por quê? Porque o cérebro na base da espinha é um cérebro muito básico. O pessoal fala reptiliano, né? Que tem os instintos, entendeu? As memórias, tá tudo aqui nesse porão. Ele até trata como se fosse uma casa, né? O porão, o térreo e a parte de cima. Aí depois aqui desse cérebro básico aqui, tem a parte do cérebro que é o córtex motor, onde estão as habilidades que nós estamos usando hoje, que é a capacidade de comunicação, de aprendizado. A gente está usando. E aqui na frente, a parte frontal é o campo que ainda a gente não conquistou, que tem células semi-espirituais aqui e que faz a conexão com a espiritualidade superior. E nesse livro tem exemplo daqueles que conseguem realizar isso, o tanto que as coisas ficam mais suaves para eles. E aqueles que decaem, que você pode decair, escorregar lá para trás, também o tanto que é ruim. Então, um livro complexo, mas também muito, muito útil. Sem falar nas histórias que tem, né? Tem muitas histórias para exemplificar isso. Próximo livro é o Libertação. Libertação. Esse aí fala lá das trevas, cidade estranha. Nós fizemos... Não é uma legenda cristã, gente? Ó, tô com uma colinha aqui. Não, é o Libertação. Porque é da série, não é da série do André Luiz, Vida no Mundo Espiritual. Isso, dessa série, Vida no Mundo Espiritual. É. Libertação, tá certo. É. Libertação... Foi o último que a gente fez, né? Nossa, mãe. Ele desce lá naquela cidade. Da Margarida. É. E ele precisa adensar o perispírito para poder ser percebido, para poder interagir. Né? Tem os resgates que ele faz. E é muito assim... É muito bacana porque... O instrutor, ele já sabe de tudo e como fazer. Mas nós não sabemos. Você lembra, Jorge, que ele tava na nossa última reunião? Você lembra disso? Eu lembro.
Eu ia falar isso, Zilda. Não me esqueço. Eu adotei ele, quer dizer, ele me adotou, né? Nossa, eu fiquei com o cabelo arrepiado. Não foi? Por isso que eu falo, gente, essas nossas reuniões aqui, às vezes pode parecer que é, sabe, reuniãozinha. A espiritualidade vem para nossa casa. Mas essa conexão, ela é feita durante a semana de estudo, você entende? Sim. Ela é feita durante a semana. E aí, na hora da reunião, menina, aquele negócio foi bom demais, né? Não esqueço, não. Também não esqueço. Muito bom. Ô tio Jorge, nesse livro, sabe o que me chamou muita atenção, né? O amor de mãe, né? A mãe não desistiu do Gregório. 500 anos, né? Que ela ficou pelejando ali. E você vê que ela sempre estava esperançosa. Meu filhinho amado. Então a gente vê que o amor de mãe é uma coisa genuína, assim, né? Que atravessou séculos ali e ela não perdeu a esperança em nenhum momento. E ela conseguiu com êxito, assim, né? O resgate e tudo. Então, o que ficou ali também marcado foi isso, né? Esse amor, essa entrega genuína, né? Que ela poderia ter seguido e ela escolheu voltar, né? Aí eu fico pensando que às vezes a gente nem pensa, né? Quantos que poderiam ter seguido e escolheram voltar para nos ajudar também. Às vezes a gente tá nem percebendo a ajuda. Eu fiquei refletindo nesse ponto também, né? Sim. E essa coisa do que a gente fica em dúvida, a gente tem muitas dúvidas. A gente é muito vacilante, pois o instrutor que estava lá guiando, né, o trabalho, ele tinha a estratégia certinha. Ele fez tudo certinho. As ações dele no bem, elas comoviam os espíritos das trevas e eles cada vez iam aderindo para ajudar, né? Eu preciso lembrar mais disso. E assim, Jorge, a gente, essa certeza que a gente tem da proximidade dele, né, da satisfação dele ver a gente estudando e vir nos premiar com a presença dele, né, nos faz ver que é tudo tão próximo, né? A gente acha que é distante. Jesus está lá longe, Deus está lá. Não está, está aqui. É verdade. Aqui, está do nosso lado. Somos nós que viramos as costas, é verdade, né? Nós que não abrimos. Eles estão com a gente o tempo todo. O tempo todo. Por isso que eu acho importante, assim, esse nosso esforço, gente, de nas férias... Falta 2 minutos, hein, Jorge? Vamos avisar o pessoal. A hora que cair, corram lá pro link 2 e já entra, tá? Esse que é o negócio. E esse esforço da gente, pequeno esforço, né? Da gente estudar nas férias. Gente, maravilhoso. É só benefício pra gente, né? Tio Jorge. Oi. Eu lembro de um capítulo que tive a oportunidade de trabalhar ele, que marcou muito em mim, foi a questão dos pensamentos, né? Essa questão de vigiar, de estar nessa sintonia boa, seja no curso, com o livro, numa prece, para a gente não tornar marionete, né, dessas influências que vivem rondando, e um pensamento que a gente deixa cair um pouquinho, que vai crescendo dentro da gente, né, um negócio pequenininho fica enorme. Então, assim, essa questão da gente estar sempre atento aos nossos pensamentos, isso aí me marcou muito também. E é a pura verdade, acho que todo mundo pode comprovar isso, né? Acho que todo mundo pode comprovar isso. Isso aí acontece com a gente, né? Às vezes, ou muitas vezes, a gente está envolvido nisso, né? Mas qual que é a diferença? A nossa consciência sobre isso está aumentando e a gente tem melhores condições de correr atrás para sair fora. Vai cair. Não é se a gente não tá de bobo na coisa.
Olha nós aí, Zilda. Mas o Libertação é mais pesadinho, né, Jorge? Você acha? Pesado em que sentido, assim? Não, Pesado? eu não acho, eu não acho. Eu acho assim que para quem não está acostumado com o estudo espírita, o que acontece? Tem aquela parte dos ovoides que assusta um pouco. Entendi. Pesado nesse sentido. Sim, É. sim, sim. Mas De eu compreensão, mas eu não, achei- ele não é difícil. Eu não achei difícil. Eu achei Não, ele não é difícil de compreensão. Ele Pesado é, nesse às sentido. vezes, um pouco, como é que fala, assustador. É verdade. Mas o povo gosta, Zilda. Quando eu comecei a conhecer a doutrina espírita, me deram aquele aviso mais inútil do mundo, que foi: olha, você pode fazer o que você quiser, mas não leia o do suicida lá, esqueci o nome. Memórias de um Suicida. Foi o primeiro que eu li. É. Deixa eu caçar esse livro. Cacei e li. Não pode falar que não pode ler, que é o primeiro que eu li. Se você falar que não pode, aí o povo quer, né? Foi o primeiro que eu li. E assim, tem gente que gosta de filme de terror, aquele lá até que é leve, comparado com os filmes bravos que o povo assiste. Sim. Eu não gosto de filme de terror, não. Nunca gostei, não. Também não, nunca gostei. Bom, parece que tem uma pessoa mandando uma mensagem aqui, deixa eu ver se... Aguardando permissão para entrar, sua reunião não é segura. É o Clebão. Deixa eu responder ele aqui. Ou ele já tá aí? Eu acho que ele já tá aqui, tio Jorge. Clebão tá aqui. Valeu. Então tá bom. Bom, pessoal, então agora é o livro de hoje, né? Falamos sobre os outros. Falamos sobre os outros. Como eu disse, eu ia fazer todo um recorte do capítulo, da introdução, mas ele é tão curtinho que eu acho que dá pra gente ler ele inteiro, tá? Sim. Dá pra ler inteiro. Tia Marília e tio Marcílio já entraram. Beleza. Então eu vou compartilhar a tela. Deixa eu fechar aqui. Compartilhar a tela e ler. Espera aí, deixa eu lembrar aqui como que é, que eu não faço esse negócio há muito tempo. Fernanda. Olha. Tá ok? Deixa eu cancelar, deixa a pessoa entrar primeiro. Porque o Paulo Rogério. Não é nela, né? Céu e a terra. Entre a terra e o céu. Entre a terra e o céu. Eu sempre falo de céu e a terra. Vocês estão vendo aí, né, gente? Estão conseguindo ver? Sim. Então eu vou ler, tá? Sim, tá ótimo. Vou começar. Entre a terra e o céu. Dessa história, recolhida por André Luiz, Entre a terra e o céu, destacam-se os impositivos do respeito que nos cabe consagrar ao corpo físico e do culto incessante de serviço ao bem, para retirarmos da romagem terrena as melhores vantagens à vida imperecível. Ou seja, aqui fala, nessa história, nesse livro que nós vamos ver,
de que a gente realmente deve aproveitar os recursos que nós temos nessa encarnação. Neste livro, não somos defrontados por qualquer situação espetaculosa. Eu acho que não vai ter coisas tipo Nosso Lar, assim, desse tipo, né? Que a gente fica incrédulo. Nem heróis encarnando virtudes dificilmente acessíveis. Nem anjos inabordáveis. Em cada capítulo, encontramos a nós mesmos, com nossos velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto, através da cristalização mental em certas fases do caminho, na penumbra de nossos sonhos imprecisos ou na sombra das paixões que por vezes nos arrastam a profundos despenhadeiros. Acho que tem a ver com vigiar e orar, né? Que a gente às vezes, na nossa caminhada, a gente fica um tempo dando bobeira, perdendo tempo, estacionado. Em quase todas as páginas, temos a vida comum das almas que aspiram à vitória sobre si mesmas, valendo-se dos tesouros do tempo para a aquisição de luz renovadora. Essa questão do tempo é tratado bastante nos livros do André Luiz também, para que a gente não queira passar o carro na frente dos bois, e tudo tem seu tempo. Tem que aproveitar o tempo, mas as coisas acontecem no seu tempo. Aqui, os quadros fundamentais da narrativa nos são intimamente familiares. O coração aflito em prece, que no primeiro capítulo a gente já tem isso aqui. A mente paralisada na ilusão e na dor, sim. O lar varrido de provações, também já cheguei nessa parte. A senda fustigada de lutas, né? O caminho castigado por muitas lutas. O desvario do ciúme. O engano da posse. Embates do pensamento, conflitos de emoção. E sobre a contextura dos jatos puros e simples, paira por ensinamento central a necessidade de valorização dos recursos que o mundo nos oferece para a reestruturação do nosso destino. Tudo que está em volta de nós, da nossa reencarnação, que às vezes a gente reluta, a gente não quer, não tem nada errado. É tudo que a gente precisa mesmo. A família, a configuração que está à nossa volta foi atraído pela nossa imperfeição e pela nossa necessidade. Então, muitas vezes a gente não quer, mas é necessário. Em muitas ocasiões, somos induzidos a fitar a amplidão celestial, incorporando energia para conquistar o futuro. Sim. Entretanto, muitas vezes, somos obrigados a observar o trilho terrestre, a fim de entender o passado a que o nosso presente deve a sua origem. Eu lembrei da poesia da Alta de Souza. Compreenderás a dor que te domina. E essa fitar a amplidão celestial na linguagem pura. Ixi, esqueci. Compreenderás a dor que te domina na linguagem pura da voz de Deus. Neste livro, somos forçados a contemplar-nos por dentro, no chão de nossas experiências e de nossas possibilidades, para que não nos falhe o equilíbrio à jornada redentora, no rumo do porvir. Dele surge a voz inarticulada do plano divino, animando-nos sem palavras. A lei é viva e a justiça não falha.
esquece o mal para sempre e semeia o bem a cada dia. Ajuda aos que te cercam, auxiliando a ti mesmo. O tempo não para, e se agora encontras o teu ontem, não duvides, não desprezes que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Emmanuel Pedro Leopoldo, 23 de janeiro de 1954. Emmanuel fantástico como sempre, né? Curto e grosso. Tem um pedaço aí que eu achei muito interessante quando ele fala, né? Porque a gente está sempre querendo que os outros nos ajudem, né? Mas dar esse primeiro passo no auxiliar o outro é que é o segredo que o próprio mestre nos ensinou, né? Fazer o que ao outro que gostaria que fizesse a nós. E a gente não aprendeu isso até hoje, né? Não, é porque é muito contrário que o mundo nos ensina, né? A gente quer se esconder para não ser útil aos outros. Uhum. Os outros nem me vê para não me pedir nada. E aqui está falando que ajudar, auxiliar é uma oportunidade. Sim. Né? É uma oportunidade. E também quando ele fala naquele o coração aflito em prece, todas as coisas que a gente passa, né? Dá todos os exemplos de tudo que a gente passa na vida, né? Quem de nós, né, não passou por pelo menos um, não diria, não só um, né, mais de um ou até todos, né? Eu achei que o Emmanuel foi muito feliz em catalogar esses assuntos que vão surgir na leitura para a gente estudar, né? Porque aí dá uma perspectiva de ensinamento para a gente na nossa vida, né? Que a gente vai ficar atento a todos esses episódios que ocorrem na nossa vida para a gente saber enfrentar, né? E não ser pego desprevenido, porque a nossa, vamos dizer assim, a nossa vontade infantil, falar de relacionamento, né? Por exemplo, a gente sempre ouve as pessoas falando dos sonhos românticos que a gente tem. Ah, eu queria isso. Ah, minha alma gêmea. Tanto que a gente escuta esse trem de alma gêmea no centro, né? Ah, minha alma gêmea. E tudo mais. Todo relacionamento, até pela nossa imperfeição, mas imperfeição de ambos, né? Ele tem ali seus... Mas a gente, com mais experiência, vai ficando mais fácil. Né? Vai aprendendo, vai ficando mais maduro, fica mais fácil. Mas quanto mais egoísta nós somos, é mais difícil. Mais difícil, exatamente. É difícil. Né? Então, esses ensinamentos, eles são úteis até mesmo para a nossa vida prática. Né? Não, mas esse livro aí, ele é a própria vida prática, ele é interessante por causa disso. Ele é a vida prática. Ele é a vida prática. Porque quando você fala, por exemplo, dos outros, né? Nosso lar, quando você vai para mesmo... Todos, né? Todos. Libertação... Você fala, ai, como é interessante lá no inferno, né? Aquilo lá que parece inferno, ó, que interessante. Ou nosso lar, nossa, colônia espiritual, que bacana, queria ir para nosso lar. Aqui você vai ver a vida prática. Eu queria ir para aquele lugar que ela estava. Aquele lugar é tua casa. Ele ensina a semeadura, né, Jorge? Porque, assim, o que a gente está passando agora é a colheita do que nós semeamos. Não tem jeito mais. Você tem que aceitar e passar da melhor maneira possível e até procurar reduzir com os atos de hoje, mas é o que você está colhendo. Então, ele ensina a semear, porque o que a gente sabe é o que a gente, no futuro, a gente vai semear o que a gente está plantando agora. A gente vai colher o que está plantando agora. Né? E é exatamente isso que esse livro fala. É uma história... É muito boa. É muito boa. Porque escapar da lei dos homens é bem fácil, né? Se a gente tiver poder político, tiver um conhecido poderoso, né? Ou tiver dinheiro, né?
mas da lei divina ninguém escapa, É, né? e E aí, falou o que isso, Emmanuel né? vem trazer, né? Ele traz exatamente isso, né? Exatamente isso. São exemplos simples, muito simples, que nos encoraja, né, a conhecer por dentro, a nos conhecer por dentro, que é a única forma que a gente tem para trilhar essa estrada com um pouco mais de segurança, né? Porque a gente não tem, como, como dizia minha mãe, não tem olho na testa, né? Então... É verdade. E aí, pessoal? Tio Jorge, Oi? essa questão do relacionamento que você comentou aí, não só entre casal, mas no nosso dia a dia, né? Essa questão de querer mudar o outro, né? Acho que a hora que a gente incorpora isso aí, da gente querer a nossa mudança e deixar que o outro venha conosco, as relações melhoram muito. Em algumas palestras que eu via, sempre o palestrante toca no assunto assim, ó. Acho que você mesmo falou. Fala de alguma coisa, você fala assim, nossa, mas tem gente, por exemplo, meu marido tinha que estar aqui para ouvir isso, gente. Isso aí é para ele, não é para mim. Aí eu parava e pensava, não, é eu que estou aqui, eu acho que é para mim isso aí, porque senão era ele que tinha que estar aqui. Então, eu acho assim, a gente parar de pôr esse peso no outro, né? A gente assumir isso pra gente fazer a nossa mudança, não é esperar que o outro mude, porque a gente quer, não. Acho que tem muito isso, não é? E é um negócio que a gente, parece que tá arriscado na gente, né? Tudo que a gente aprende, a gente quer aplicar no outro, né? Né? Aquela parte lá do evangelho para se reconhecer o bom espírita. A gente quer reconhecer os bons espíritas do centro. E aquilo lá é para você se avaliar. O evangelho aplicado no outro é inútil. A gente consegue inutilizar o evangelho, né? Porque é para a gente, né? Todas aquelas coisas é para aplicar na gente, né? Na verdade, o outro é só para a gente se enxergar e ver os nossos defeitos. Né? Porque a gente... quem mora numa ilha tá de boa, ele é a pessoa mais perfeita do mundo lá, né? Ela não tem ninguém para errar. Não arruma briga com ninguém. Eu quero ver dirigir na Rondon 6 horas da tarde. A prova é essa. É o João dirige todinho. É você, né, João? Agora eu sei quem que é, então, hein? E pensando assim, a hora que passa aquele lá te cortando, fala assim, vai com Deus, meu irmão. Vai com Deus, isso. Que sua vida seja próspera e feliz. Eu tento assim, isso. Depois do expediente, você tem que parar e rezar todo dia. Sim. Deixa eu aproveitar. Aqui, né, a sua exposição inicial, eu acho interessante o seguinte, como Emmanuel consegue colocar o título, a síntese do livro, né? Entre a Terra e o Céu. Porque eu vejo que, na verdade, essa é a nossa saga, né? Ou somos esse indivíduo que está aqui brigando com o outro no trânsito, brigando com a família, buscando a atenção para os nossos desejos, os mais diversos, buscando satisfazer esses desejos, ou somos aquele indivíduo que está buscando uma vida espiritual de alguma forma. Eu percebo que quase sempre nós estamos numa sinoidal entre esses dois mundos, né? Então, entre o céu e a terra. Às vezes você tem um dia completamente atordoado, você dedica 5 minutos ali, quando muito, para pensar no mundo espiritual, ou às vezes nem dedica, né? Então nós vivemos numa gangorra mesmo entre esses dois universos. Me parece, então, bastante apropriado o título que foi colocado, de uma síntese, para mim, extraordinária, de estabelecer essa dicotomia, que é justamente onde nós estamos, né? Estamos vivenciando um mundo completamente material envolvido nessa rotina material. E, sobretudo, eu vejo assim, os nossos desejos, né? O nosso mundo dos desejos é a mola propulsora do nosso dia a dia, o que nos leva a cometer infinitos erros, né? Que nos traz
como resultado disso, infinitos séculos, já estamos aqui nessa caminhada, né? Mas é essa colocação de que, enxergando esses ensinamentos entre a Terra e o Céu, nós tenhamos condições de optar, condições de escolher, né? Ou seja, todos os dias podemos fazer uma escolha. Mesmo depois de dirigir na Rondon às 6 horas da tarde, né? Você pode estar ali refletindo e buscar uma pisadinha desse mundo espiritual, né? Eu achei a síntese, o próprio nome de uma síntese assim, maravilhosa, que nos leva a refletir sobre esses diversos temas que são propostos aí por Emmanuel. É isso aí, João. E todo dia, né, a gente pode dirigir na Rondon de novo e dirigir melhor, né? Cada dia burilando. Tem todo dia, tem a semana toda. Não precisa ficar desesperado, não. É isso aí. Exato. Ô tio Jorge, 70 anos depois, e o texto de Emmanuel foi escrito ontem, né? Então, assim, não desatualizou em nada, né? Eu fico impressionada que todos os prefácios que ele faz tá mais que atualizado. Parece que, assim, né? A gente já tem um roteirinho aqui na Terra, igual você estava falando naquela hora do Espírito, que sabe exatamente o que ele vai fazer, então ele sabe exatamente o tempo que a gente vai ler, né? E hoje, exatamente janeiro de 1954, janeiro de 2024, e nós estamos tentando aprender as mesmas coisas, né? Então, o quanto é válido, né, as colocações que ele faz para a gente, que são atemporais, né? Então, como se diz, se a gente reencarnar aqui de novo, provavelmente a gente vai ler esse prefácio com outros olhos, que a gente vai ter melhorado um pouquinho, né? Assim, espero. E aí a gente vai falar assim, nossa, algo disso aqui parece que me soa, né? Parece que isso é algo próximo de mim, né? Parece que eu já aprendi isso em algum momento, né? Então, os textos dele, eu acredito que traz muito isso para a gente, né? Essa base sólida, né? Se a gente estivesse construindo uma casa, é como se a gente estivesse colocando aqui agora a fundação, né? O que vai ficar para a gente ir construindo depois, colocando o acabamento nessa casa, né? Então, hoje a gente está fazendo o nosso alicerce aqui, e essas palavras dele são, né, assim, como se diz, não tá aí nem o que questionar, né? Não. Eu fico muito impressionado, porque nessa época que o Chico escreveu isso aí, é a fase dele de Pedro Leopoldo, aquela casinha mais pobrezinha, aquela situação, e você vê que ele, sendo um rapaz pobre, um rapaz sem reconhecimento de nada, sem estudo, ele tinha ali a presença de espíritos luminares, né? O nível das mensagens que esse missionário trouxe para nós, né? É muito incrível. Quem não acredita em mediunidade, por favor, me explique isso daí, porque não tem como, né? Não tem como. É demais. E é isso aí. Alguém quer comentar mais alguma coisa, gente? Tá achando a proposta interessante, de estudo? Pode falar a verdade. Jorge, Ô, Luciana. então, no finalzinho, no último capítulo, onde fala que a lei é viva e a justiça não falha, né? Esquecer o mal para sempre e semear o bem a cada dia. Isso, para mim, resume a gente tentar interpretar cada lição e colocar na nossa vida, né? Na nossa família, no decorrer da sua vivência, igual o João falou. Dirigir na Rondon, mas na hora que alguém te fechar, você fala, vai com Deus, pode ir, passa. Né? Não entrar em discussão, ficar calado um pouco, respirar fundo, deixar para falar depois. Essas certas coisas que a gente vai adquirindo devagarzinho, né? Bem sutil. A gente leva tempo para aprender, para ir colocando. Né? E o mais importante é diferenciar isso. O que eu vou fazer com isso? Onde que eu vou mudar? Eu mudo para mim, porque a gente não muda os outros, né? Diferenciar isso, discernir cada coisa e organizar dentro de si para poder buscar fazer o bem para mim e para os outros. É isso mesmo. Muito bem.
Então, semana que vem, pessoal, eu vou fazer a primeira apresentação dos 4 capítulos. Vou tentar apresentar um sistema, né, um modelo para sistematizar o nosso estudo, né, colocando o nome dos personagens, onde eles estão, do que está falando e qual a mensagem daquele capítulo. E em seguida, a gente ler o capítulo, daquele jeito que a gente costuma ler, grifadinho, só para não ficar a nossa fala, né? Você imagina a gente pegar um texto maravilhoso desse do Emmanuel e eu traduzir com as minhas palavras. É jogar areia na comida do chefe, né? É jogar terra, é estragar, né? Então, assim, a gente faz as nossas reflexões, que são super válidas, mas a gente lê trechos separadinhos ali, onde vem as pérolas, né? Que vão... A gente está citando ali, a nossa reflexão sobre aquilo ali. Então, semana que vem eu vou fazer os 4 primeiros. Vão pensando aí, vocês já podem olhar no livro, olhar lá no índice, ver se vocês se interessam por fazer algum dia, porque é uma oportunidade, gente. É uma oportunidade, né? No nosso último estudo, a Tia Mel fez, né? Ah, não, da Bíblia, né, Tia Mel? Eu fiz libertação, aos trancos e barrancos, eu dei conta. Fiz um capítulo de libertação. Então, Foi assim, um desafio, mas você me ajudou, eu dei conta. Super bom. Eu gostei muito da forma como o João fez, foi muito sistematizado, lembram? O João arrebentou. O João deu show, o João, a Zilda, foi Deu show show, todo dia. né? Aí a gente vai aprendendo com eles e melhorando um cadinho, Não é? como diz a Tati Esse aí, é ó. o objetivo. Fazendo um alicerce. Esse é o objetivo, da gente, a gente aperfeiçoar a nossa capacidade de estudar, de compreender. Esse é o objetivo, tá? Porque a gente precisa melhorar, porque você sabe da dificuldade que muitos têm de estudar, né? A gente lê e não compreende o que lê. Mas é método, é prática. Então eu convido a todos a olhar lá nosso cronograma, escolher um dia. E assim, sem tio vergonha. Jorge. Sem vergonha. Mas tem um entrave, né, da vergonha, da Essa que gente tem que tirar. tímido. Tem que vencer nisso aí devagarzinho, né, pra gente Sim. se sentir em casa, em família e ir soltando. E só, acho que a gente vai conseguir só praticando, né, senão... Assim, isso daí a gente tem que trabalhar o nosso interior. Eu falava muito isso com a Juliana. E a Juliana hoje está uma palestrante das mais, né? Que é o seguinte, Ajuda gigante. não é? Mas é o quê? Quando a gente chega lá na frente ou aqui, nós não precisamos colocar peso inútil nas nossas costas. Nós aqui todos somos aprendizes. Não tem como a gente colocar um peso de mestre aqui. Aqui não tem mestre. Aqui nós estamos refletindo juntos. Talvez algum tenha mais traquejo. Eu não sei, eu acho que ela não está aqui com a gente hoje, mas a Ângela também me surpreendeu muito o estudo dela, porque a Ângela é professora. Nossa, ela foi assim, ó, precisa também no estudo dela. Então, alguns têm mais traquejo que outros que não tem esse costume. Mas a gente vai aprender com quem tem mais, né? O objetivo é esse. Não... Porque o resto, o que é? Até quando a gente chama para a pessoa fazer uma prece, fala, eu não faço uma prece. É vaidade, gente. E a gente tem que errar mesmo para poder aprender, porque se a gente ficar com medo por causa da nossa vaidade, a gente vai perder muitas oportunidades, né? Então é isso. É isso, gente? Mais alguma coisa? Tia Marília, fala com a gente. Tô com saudade de você, tia Marília. A Marília tá meio devagar. Hoje, quase que eu perco o horário. Já estou preparando a aula de evangelização. Ah,
Aí sim, hein? Gente, eu vou dar uma saidinha, viu? Tchau pra vocês. Tá certo. Obrigado, gente. Vão com Deus. Boa noite a todos. Bom, então, gente, estamos combinados. A gente se encontra semana que vem, 7h30. Vou abrir a sala às 7h20. Vou apresentar os 4 primeiros capítulos, tá bom? E não me lembro mais o que eu ia falar. Mas então vamos encerrar com a prece, né? E se lembrar de mais alguma coisa, a gente fala lá no grupo, tá bom? É isso. Ô, Joana, você faz a prece pra gente? Faço, sim. Então vamos agradecer por estes breves momentos que passamos aqui junto. Agradecer a Jesus pela união que estamos aqui. E é em nome dele que a gente faz esta reunião aqui, esse estudo. Vamos assim agradecendo aos mentores deste estudo e que possamos estarmos juntos nessa jornada, trazendo para dentro de nós todos esses conhecimentos e fazendo a nossa reforma íntima. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por estes momentos. Que assim seja, graças a Deus.